vídeo de hoje vai ser sobre transtorno afetivo bipolar. E já desmistificando de cara o que é o transtorno bipolar para muitas pessoas. Não é aquela pessoa que oscila entre eu tô bem, no dia seguinte tá mal, em seguida tá bem de novo, ou explode com as pessoas. Normalmente, o quadro bipolar ele é feito de fases e não dessa maneira, de maneira pejorativa. Muita gente acaba utilizando o termo bipolaridade para um padrão, talvez, até mais de personalidade daquela pessoa do que para um transtorno propriamente dito. Então, para começar, o que é o transtorno afetivo bipolar? É um transtorno de humor, tá? Ele é caracterizado por fases em que o paciente ele tem episódios de depressão. Como eu já expliquei depressão num outro vídeo, eu não vou me delongar explicando o que é um quadro depressivo, mas a pessoa apresenta sim um quadro depressivo clássico, como quem tem a depressão unipolar. Então vai ter tristeza, pensamentos de ruína, alteração de sono, falta de energia, enfim, entre outros vários sintomas aí do quadro depressivo. Mas além desse quadro depressivo, a pessoa também vai apresentar em um outro momento, talvez no mesmo ano, um outro episódio, então, por exemplo, 2 episódios por ano, um quadro de elevação do humor, que é o contrário do quadro depressivo. Então, vou explicar um pouco para vocês o que são esses quadros de elevação de humor. Quando a gente utiliza termos técnicos, o episódio de elevação do humor é chamado de episódio de mania ou hipomania. O quadro de mania, ele é caracterizado pelo transtorno bipolar tipo 1. Então, ele é um quadro em que o paciente ele apresenta uma euforia, o paciente fica muito enérgico e todo mundo em volta dele acaba percebendo que existe sim algo acontecendo com aquela pessoa, que aquela pessoa não está bem porque ela está muito eufórica, ela fica muito falante, o pensamento fica extremamente acelerado e muitas vezes esses quadros vêm com uma extensa exposição social, a pessoa fica muito mais desinibida, se expõe a situações até mesmo relacionadas ali com cunho até sexual, se expõe de uma maneira como se todos os freios tivessem sido interrompidos, né? Então aumenta a impulsividade, às vezes até o uso de substância nessas fases de grande euforia. Esse quadro, ele é perceptível pelas pessoas que estão em volta e muitas vezes até requer internação psiquiátrica. E é o tipo de bipolar, esse bipolar tipo 1, que faz quadros de mania, o mais raro, não é o que a gente acaba vendo mais no dia a dia. No dia a dia, a gente tem um quadro que é chamado de transtorno bipolar tipo 2, que é mais perceptível dentro do consultório, porém é menos diagnosticado, porque esses quadros de euforia eles não são tão intensos como no quadro do bipolar tipo 1. Então, no quadro de hipomania, que compõe esse quadro da bipolaridade tipo 2, o paciente ele apresenta uma leve euforia. É um episódio em que a pessoa fica um pouco mais, se sente um pouco melhor, um pouco mais feliz, mais empoderada, mais capaz de realizar tudo que ela quer fazer. E existe uma aceleração sim do pensamento, mas algo que até aumenta o funcionamento dessa pessoa e o desempenho dela nas tarefas que ela realiza. Então, vou dar um exemplo. Se eu trabalho e eu faço um trabalho manual, né? Vamos supor, eu faço crochê, eu consigo fazer uma toalha a cada 5 dias. Se eu estou num quadro de hipomania, existe uma aceleração do meu pensamento, eu consigo produzir muito mais, eu fico mais enérgico. Talvez essa pessoa até comece a produzir uma toalha a cada 1 dia, a cada 2 dias, porque ela fica fazendo e produzindo muito mais. E dá uma falsa sensação de que é uma fase muito maravilhosa da vida, né? Então a maioria das pessoas que têm transtorno bipolar se refere a esses quadros que nós chamamos de hipomania como fases da vida em que tudo estava muito bom, né? Em que você estava extremamente produtiva e, por exemplo, a pessoa acaba dormindo menos, e não por ter um quadro de insônia, mas dormindo menos por ter uma diminuição na necessidade de sono. Então, por exemplo, eu durmo 8 horas por dia toda noite, mas quando eu tenho um quadro de hipomania, eu passo a dormir 4 horas, acordo super bem, faço tudo que eu tenho para fazer ao longo do dia e, inclusive, sobra energia no final do dia. Então, esses quadros, eles são quadros muito subdiagnosticados. Por quê? Porque as pessoas acham que faz parte do normal delas, né? Sendo que o normal, muitas vezes, é a gente ter períodos mais produtivos, mas não prolongados e não com esse excesso de produção aí, como nesse quadro de hipomania. Então, para deixar vocês entenderem um pouco melhor, os quadros depressivos são os que a gente mais enxerga. Quando alguém tem depressão, é muito mais fácil de ser perceptível do que quando existe esse pequeno aumento na funcionalidade, esses quadros aí desse funcionamento mais acelerado da hipomania. E isso faz com que
na maioria das vezes, os quadros de bipolaridade tipo 2 passam despercebidos ao longo da vida. Então, essas pessoas não têm um diagnóstico correto e elas acabam tratando os quadros depressivos para o resto da vida como se não fosse uma depressão bipolar. E aí, os quadros depressivos vão se tornando mais proeminentes e não melhoram ao longo do tratamento, porque o tratamento do transtorno bipolar é diferente do tratamento do transtorno depressivo maior. Um outro tipo ou uma outra característica também que acaba ao longo dos anos sem tratamento se tornando muito proeminente ali, né? Aparece muito nos quadros dessas pessoas com transtorno bipolar tipo 2 são os estados mistos. E o que é isso? São quadros em que se misturam o quadro tanto depressivo com essa fase de aceleração. E o que acontece? A pessoa acaba tendo, por exemplo, tristeza, pensamentos de ruína, com uma aceleração psicomotora, com falar demais, com ficar muito enérgica, às vezes até com humor mais disfórico, mais irritado. Então, são quadros que se misturam. Você acaba tendo sintomas de uma fase com outra fase. Isso acontece principalmente quando, com tempo de doença, o transtorno bipolar não vai sendo tratado. Isso vai gerando muito sofrimento na pessoa e até mesmo aumenta o risco, né, para suicídio, que é muito maior em pacientes que têm depressão bipolar do que para quem tem depressão unipolar, sem estar nesse quadro de bipolaridade. É um quadro muito complexo. Tá? Isso que eu tô explicando para vocês não é fácil de entender assim, só vendo um vídeo. Eu tô tentando explicar para vocês perceberem que assim, nem sempre a depressão é só depressão. Toda depressão que não melhora, toda depressão que coincide com fases em que existe uma grande melhora da funcionalidade daquela pessoa, é uma depressão que deve ser investigada para transtorno afetivo bipolar. E o que mais, então, a gente deve tentar entender do transtorno afetivo bipolar? Primeiro, a depressão bipolar possui algumas características que podem fazer com que a gente pense que ela é bipolar e não unipolar. A primeira delas é um início mais precoce. Então, quando a gente vê um quadro depressivo na infância, a gente já pode suspeitar que essa depressão pode ser uma depressão bipolar. E quando ela vem com muito cansaço, com muita sonolência, o paciente fica o dia inteiro dormindo, né? Fica com muitos pensamentos até mesmo mais suicidas, ou um pensamento mais acelerado. A gente tem que pensar que pode ser um quadro, sim, de uma depressão que vai mais para o âmbito da bipolaridade e aí o tratamento ele deve ser modificado. Um outro fator é ter um familiar com transtorno bipolar na família, né? Então, quando se tem um familiar, a herdabilidade do transtorno é muito alta. Isso faz também com que a gente já pense que esse primeiro quadro possa ter um risco maior de ser um quadro depressivo bipolar. Por que eu fico especificando bem? Porque o que acontece? Se eu não trato como sendo transtorno bipolar, se eu trato só a depressão, se eu só uso antidepressivo em quem tem uma depressão bipolar, eu pioro a progressão dessa doença. Esse paciente ele vai piorando ao longo dos anos. Então nós precisamos fazer um diagnóstico correto, porque o tratamento ele tem que ser com estabilização de humor. Não é só o antidepressivo e muitas vezes a gente não usa o antidepressivo no quadro do transtorno bipolar. A gente usa só medicamentos estabilizadores de humor. Se esse quadro de bipolaridade ele não é tratado ou ele é tratado errado ao longo da vida, existe um prejuízo cognitivo. O que isso quer dizer? Com o passar dos anos, do tempo de doença, a gente aumenta o número de ciclos. Então, essa pessoa que fazia, por exemplo, um quadro depressivo por ano, um quadro depressivo e um quadro de hipomania a cada 2 anos, ela passa a ficar muito mais tempo doente, fazendo quadros mais repetidos e mais graves. E além disso, esse comprometimento cognitivo que eu falo é o quê? É ter perda de memória a longo prazo, mesmo em estados que a gente fala de eutimia, que são estados em que a pessoa está sem a doença tão ativa. E nesses estados ela fica com prejuízo de atenção, prejuízo de memória, diminui as funções executivas. Então ela tem um prejuízo na parte cognitiva dela, se isso não for tratado da maneira correta. Então fiquem atentos, principalmente quem tem algum familiar que tem então um quadro de bipolaridade também, né? Sempre temos que ter essa atenção. Um outro diagnóstico diferencial que parece muito os quadros mistos de bipolaridade é a depressão ansiosa. O paciente que ele tem um transtorno de ansiedade e um quadro depressivo misturado.
Então, é aquele paciente que se preocupa muito, ele deprime, aí ele acelera um pouco, e aí, né? Então, por isso é importante um diagnóstico bem preciso e um bom contato com uma certa frequência com o profissional que te acompanha. O psiquiatra, ele não pode só acompanhar o paciente na fase que ele está deprimido, que é a fase que ele precisa de atendimento, e ficar meses sem avaliar esse paciente. Por quê? Porque se ele fica meses sem avaliar, a gente não consegue identificar, e muito menos o paciente também às vezes não consegue identificar essas fases e essas oscilações de humor que podem acontecer ao longo de todo esse período. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre o tratamento. Então, o tratamento do transtorno bipolar, ele é bem complexo. Ele é bem diferente do tratamento de um quadro unipolar de depressão. Então, é um tratamento que vai envolver estabilizadores de humor, e para cada fase em que o paciente se encontra, às vezes as medicações podem modificar. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um quadro depressivo bipolar, eu uso determinado remédio. Se eu estou num quadro de estabilização de humor, eu posso manter um ou outro remédio, não necessariamente os mesmos que eu usei na fase depressiva. E se eu entro num quadro de mania ou de hipomania, eu posso associar ou colocar novos medicamentos durante esse período. Então, o tratamento, ele é um contínuo, e na maioria das vezes ele vai ter que acontecer para o resto da vida, diferente de quadros que às vezes são unipolares, como o da depressão, que você trata, o paciente melhora e às vezes ele não tem nenhuma recorrência desse quadro ao longo da vida. Então, por isso é importante realmente um bom atendimento psiquiátrico, sempre levar em consideração que essa depressão unipolar pode ser uma depressão bipolar, e quando a gente faz o tratamento certinho, quando usa o estabilizador de humor, o paciente tem uma qualidade de vida muito melhor ao longo da vida. Por quê? Porque esse quadro não fica mais oscilando, aquelas oscilações de fases, que não é o que eu falei na primeira vez, aquele paciente que oscila de uma hora para outra, né? Então, aquele paciente que ele oscila entre períodos longos em que fica bem, períodos longos que fica mal, ou que fica eufórico, ele passa a ter uma estabilização clínica maior. E isso diminui os prejuízos que a doença pode gerar, porque tem estudos que falam que, por exemplo, quem tem transtorno bipolar tem maior risco de se envolver em acidentes, de abuso de substância, de divórcio, de problemas de relacionamento interpessoal, e muitas vezes esses quadros, eles podem levar ao suicídio, ou se for um quadro de hipomania ou até de uma mania, podem levar a quadros de agressividade, explosões de raiva, até mesmo muita agressão com as pessoas e envolvimento até com a polícia. Então, por isso o tratamento, ele é tão importante nesses pacientes. É isso. Essa é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui para o canal para os pacientes que fazem acompanhamento comigo. Aí, se você se interessar, né, pelos vídeos, ou souber de alguém que passa ou possa ter um dos diagnósticos aí que eu tô explicando, compartilhe esse vídeo e vamos tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis.